o que passou, passou, mas agora... O que passou, passou, mas agora o Grêmio tem mais 11 jogos pela frente pelo Campeonato Brasileiro para tentar conseguir essa vaga na Libertadores da América. Como fazer para que essa derrota do Grêmio não afete nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tendo em vista que agora o Grêmio precisa vencer para conseguir a vaga direta para a Libertadores de 2020? Eu acho que, acima de tudo, a gente continuar o trabalho. O Grêmio é grande. O Grêmio é muito grande. Nós fomos, digamos assim, nocauteados na última quarta-feira, mas isso faz parte do futebol. Quantos o Grêmio já não nocauteou? Mas o Grêmio foi para as cordas. O Grêmio ele não foi para a lona. Para a lona vão os covardes, os desesperados, os que não se garantem. Então o Grêmio é muito grande, o Grêmio tem um grupo maravilhoso, um grupo forte, o Grêmio tem uma torcida imensa. E juntamente com o grupo e juntamente com o nosso torcedor, é que a gente vai levantar a cabeça para o próximo domingo enfrentarmos o Botafogo, que é um adversário nosso pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que a gente precisa vencer se a gente ainda pensa e sonha com o G4. Nós estamos envergonhados, eu estou envergonhado. Estou triste, o meu grupo está triste. Eu acho que quem é gremista está. Mas infelizmente aconteceu. Aconteceu que nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que mereceu por tudo que fez aqui em Porto Alegre e lá no Rio de Janeiro passar. Principalmente no Rio de Janeiro, até o primeiro gol nós estamos bem. Depois, infelizmente, as coisas aconteceram muito rápidas, de uma maneira que nem nós esperávamos. E infelizmente aconteceu, digamos assim, aquele placar que ninguém esperava. Até então o jogo estava controlado. Aconteceu. Eu volto a repetir, eu não tenho vergonha de falar que estou envergonhado, o meu grupo também está, estamos muito tristes. Tanto é que eu mesmo hoje estou dando entrevista e amanhã não tem entrevista com ninguém, justamente para proteger meu grupo, porque eles estão bastante sentidos. Mas o futebol ele te proporciona, quarta-feira eu já falei isso, há 4 dias depois, 3 dias depois, muitas vezes, você entrar em campo e tentar virar a página. É essa página que a gente vai tentar virar no próximo domingo. A gente precisa do apoio do nosso torcedor. O torcedor do Grêmio ele tem que se sentir honrado, orgulhoso do grupo que ele tem, porque o Grêmio estava há 15 anos numa fila sem ganhar títulos. Nos últimos 3 anos, esse mesmo grupo ganhou 3 títulos. Então a gente vai, até domingo a gente vai buscar as forças necessárias. Estamos levantando a cabeça novamente. Não penso que o torcedor, que somente o torcedor está sofrendo, nós também estamos sofrendo com essa derrota. Mas vamos levantar a cabeça, que eu falei, o Grêmio nos últimos 3 anos ele está entre os 4 melhores da América. Nós trabalhamos num clube que ele é tricampeão da Libertadores, um clube que é campeão mundial, fora os outros títulos todos nacionais. Então o Grêmio é muito grande. O Grêmio é muito grande. O Grêmio vai disputar várias competições, mas não vai ganhar todas. O Grêmio, até um mês atrás, ele estava disputando as 3 principais competições, estava entre as 3. Ele e o Internacional. O Grêmio, até quarta-feira, era o clube, juntamente com o Flamengo, que estava disputando 2 competições. Hoje o Grêmio está disputando uma. Então isso mostra a grandeza do Grêmio, só que o Grêmio não vai ganhar todas as competições. Por isso que eu digo, o torcedor do Grêmio tem que se sentir orgulhoso de ter esse grupo que é vencedor. E a partir de domingo a gente toma todas as nossas decisões, a gente retoma toda a nossa caminhada do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa buscar uma vaga no G4, que esse é o nosso objetivo agora no Brasileiro. Ô Renato, no pós-jogo contra o Flamengo, o presidente da CREF acabou dizendo que o departamento de futebol teria uma conversa com você, comissão técnica, daqui a pouco, não sei se mais forte, até em cima de uma cobrança, houve isso mais forte, uma conversa em relação ao grupo. Claro que, como você bem destacou, se sente envergonhado pela goleada, houve uma cobrança um pouco maior pós-jogo contra o Flamengo, justamente pelo resultado? A gente sempre conversa que nós somos humanos, nós temos nossas responsabilidades, nós temos nossa hierarquia dentro do clube. Eu converso bastante com o presidente, converso bastante com a diretoria. A gente conversa quase que todos os dias, ganhando, perdendo, empatando. O clube é muito grande, a gente não pode fazer a reunião somente quando perde ou somente quando ganha um título.
nas vitórias, nas derrotas, nos empates, a gente sempre tem que corrigir alguma coisa. Então a gente sempre conversa, a gente sempre troca ideias. Eu sempre falo para vocês, 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma. O presidente não é o único que pensa dentro do clube, o treinador não é o único que pensa dentro do clube. E nós temos uma diretoria, um presidente que todo mundo se dá muito bem e a gente troca ideias todos os dias. Não é porque o Grêmio perdeu de 5, não é normal. Se eu não me engano, acho que foi a maior goleada desde que estive aqui. Então o Grêmio não está acostumado a isso. Mas infelizmente aconteceu. O que eu falei foi uma noite muito infeliz nossa. Foi mais erros nossos do que méritos do adversário. Mas coisas acontecem. Agora, se você perguntar se teve reunião, se teve cobrança, não é o problema de ter reunião, de ter cobrança. Esse tipo de conversa a gente tem toda hora, toda semana, independente do resultado. Por isso que o Grêmio é um clube vencedor. Porque a gente conversa, a gente troca ideias. Tivemos, vamos ter, e sempre deve ter que ter esse tipo de conversa. Porque, como eu falei, 4, 5 cabeças, pode ter certeza que pensam menor do que uma. O Grêmio é vencedor, grande, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas o torcedor, e não está acostumado a tomar goleado, como você disse, é raro na própria história do Grêmio. Mas o torcedor, evidentemente, ele faz... Quando ganha, ele elege os seus heróis, e quando perde, ele elege os seus culpados. E alguns jogadores, você deve saber, acompanhando isso, foram já eleitos pelos torcedores, né, digamos assim, foram demonizados pelo torcedor em função dos resultados. Nessa proteção que você faz ao grupo, Renato, você pretende, por exemplo, não colocar alguns desses jogadores em campo, por exemplo, domingo contra o Botafogo aqui, ou independente do que o torcedor pense, você vai colocá-los porque é a sua ideia tê-los em campo? O Grêmio tem um grupo. Você não pode escrever mais ninguém. O Grêmio tem jogadores entregues ao departamento médico. O Grêmio tem jogadores suspensos. Eu entendo o torcedor. Eu também fico chateado. Mas esses mesmos jogadores, um outro jogador que o torcedor pegou mais no pé por isso, por aquilo, são os mesmos jogadores que o torcedor estava aplaudindo antes dessa partida. Se todo jogo, se toda vez que o torcedor começar a pegar no pé de um ou outro jogador, não é só no Grêmio, qualquer clube, você começar a afastar esses jogadores, você precisa de 180 jogadores para disputar uma competição. É normal quando você não ganha um ou outro jogador ser mais questionado. Mas eu, como treinador, eu tenho que proteger todo o meu grupo. Sempre vou proteger todo o meu grupo. Então é isso que eu quero que o torcedor entenda. Se o jogador entrar em campo domingo, porque ele faz parte do grupo do Grêmio, e ele tem toda a confiança do treinador, tem toda a confiança do presidente, da diretoria e dos seus próprios companheiros. Então, esse negócio de toda hora, perdeu o campeonato, foi eliminado de uma competição, esse jogador não teve bem, ou aquele jogador não foi tão bem assim, você não pode começar a afastar. Isso não é futebol. Nós temos um grupo, eu acho que nessas horas as pessoas mais interessadas, que é o próprio torcedor, pode ter certeza, se hoje eles não estão satisfeitos com outro jogador, por causa da eliminação, são os mesmos jogadores que amanhã depois vão ser aplaudidos. Então é por isso que digo, a partir de domingo a gente tem que virar a chave, buscar uma vaga no G4 com esses mesmos jogadores. Nós temos um grupo. Não adianta você querer eliminar porque o torcedor não está satisfeito com esse ou aquele jogador. É que eu falei, quantos jogadores vai precisar para disputar uma competição? Então eu espero mais do que nunca que o torcedor esteja com todo mundo no próximo domingo, independente de quem entrar em campo. Esse torcedor do Grêmio estava há 3 anos numa fila enorme, com muito sofrimento. Esse grupo todo, com a chegada de uns, saída de outros jogadores, esse mesmo grupo tem dado alegrias ao nosso torcedor. Então eu acho que não é justo por causa de uma eliminação, que nós estamos tristes, volto a repetir, estamos envergonhados, sim, sim. Agora, esse grupo aí que pode ter a retomada das alegrias para o nosso torcedor. E o torcedor tem que estar junto com esse grupo novamente a partir de domingo, como sempre teve. Renato, pelo que você falou, dá a entender de que não haverá grandes transformações, grandes mudanças na formação. O não mexer não pode fazer com que o torcedor que está chateado e incomodado jogue contra a própria equipe e forme um ambiente contrário ao objetivo do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, que é voltar para a Libertadores da América. E a postura é justamente algo que o torcedor tem comentado bastante. Para o torcedor, o Grêmio foi apático, os atletas foram apáticos dentro de campo.
Você cobrou esses atletas por isso? Você fala que a conversa sempre acontece entre você e a direção. E também sempre cita cobranças no vestiário da comissão técnica para os atletas. Essa foi a principal cobrança? O Grêmio ter parado no segundo tempo lá no Rio? Eu coloco no geral. Eu tive uma conversa hoje com um grupo, praticamente quase de 1h30. Mas essa conversa só fica entre quatro paredes, entre eu e o grupo. É o que eu falo, no clube a gente tem hierarquia, nós todos somos cobrados. Nós trabalhamos, nós somos empregados do clube. Então as cobranças são normais. Todo mundo está de acordo, inclusive o grupo. Nós estivemos muito abaixo do que nós poderíamos jogar diante do Flamengo. Mas também ninguém quer saber, também não estou dando desculpa aqui, ninguém quer saber que o Grêmio jogou sem alguns jogadores importantes, entendeu? E que até a hora que o Grêmio tomou o gol, nós estamos jogando de igual para igual com o Flamengo, mesmo com esses desfalques, dentro do Maracanã, contra 70 mil pessoas e contra, basicamente, uma base de seleção brasileira. Infelizmente, aquilo que eu falei, nós tomamos um gol no final do primeiro tempo, tomamos um gol com 30, 40 segundos no início do segundo tempo, e isso quebra qualquer esquema. Mas mesmo assim a gente sabe que nós estivemos muito abaixo. Mas isso é uma cobrança entre eu e o grupo dentro de quatro paredes. Renato, e tu falou agora sobre a questão dos desfalques, que realmente fez bastante diferença nesse jogo. E tem feito diferença, não só nesse ano, como talvez tenha feito no ano passado também. Contra o próprio River, o Grêmio não jogou com alguns jogadores principais, jogou com o Everton descontado. Eu queria que tu falasse também como que foi essa preparação para ti e o pensamento para o jogo, sem ter meias, por exemplo. O Grêmio entrou em campo sem nenhum meia e o Flamengo tinha 3 ou 4 jogadores que dá para ser considerados meias, né? E todos eles de seleção, como tu sempre fala. Como que foi o pensamento e a conversa também com toda a diretoria sobre isso? Porque, querendo ou não, isso tem sido alguma coisa recorrente. Perder jogadores perto do final do ano e aí sofrer para escalar o time todo. As lesões, elas fazem parte. Basicamente, nós jogamos contra o Flamengo da mesma forma que nós jogamos contra o River o ano passado, na semifinal, primeiro jogo lá em Buenos Aires, e todo o time do Grêmio foi muito elogiado. Da mesma forma que nós enfrentamos a equipe do Flamengo dessa vez, nós estávamos bem, mas infelizmente é aquilo que eu falei, nós tivemos algumas falhas, que essas falhas foram fatais devido à qualidade que você tem nos jogadores adversários. Mas o futebol ele é assim mesmo. No momento que você não consegue seus objetivos, as cobranças elas vêm. Nós já somos cobrados nas vitórias. Agora a gente sempre procura fazer o melhor. Nesses 3 anos, aquilo que eu falei, eu acho que nós damos aí 90% de alegrias ao nosso torcedor. Uma ou outra competição a gente vai perder, a gente vai sair. Mas eu continuo falando que o torcedor gremista ele tem que se sentir muito orgulhoso desse grupo do Grêmio. E, inclusive, deixa eu ir além um pouco também, vocês da imprensa. Porque nunca foi falado tanto do futebol gaúcho nesses últimos anos como anteriormente. Porque o próprio Internacional, um mês atrás, fez uma final da Copa do Brasil. O Grêmio, mais uma vez, esteve numa semifinal de Copa do Brasil também e esteve numa semifinal de Libertadores. Hoje, tanto o Grêmio como o Internacional estão brigando na parte de cima da tabela. Então, gente, o futebol gaúcho, na minha opinião, pelo menos, ele tem aparecido muito nesses últimos 3 anos, coisa que não estava aparecendo antes disso. Mas a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu falo. Nós temos consciência do nosso trabalho, temos consciência daquilo que a gente fez nos últimos 3 anos. Muita gente também me pergunta sobre a renovação de grupo. Eu acho que o presidente ele foi muito feliz na colocação dele. O Grêmio todo ano ele renova. O Grêmio todo ano ele coloca, a gente revela jogadores da base, a gente vende jogadores. O Grêmio nunca teve nos últimos anos, como teve anteriormente, como nos últimos 2, 3 anos, tantos jogadores na seleção brasileira. O Grêmio, a própria renovação do Grêmio é dentro do próprio clube, com jogadores mais novos que foram vendidos, jogadores que nós revelamos aí há pouco tempo, no caso do Mateuzinho, do PP, do Jean, do próprio Everton, que praticamente
meio mundo que é o jogador. Então o Grêmio, se você for botar ali na tabela, a renovação, ela está acontecendo naturalmente dentro do próprio clube. Se você pegar um Jean, um Matheus e um Everton, hoje o Grêmio tem aí 100 milhões de euros nos cofres, quando o Flamengo gastou quase 200 para montar aquele super time. O Grêmio não, o Grêmio ele forma jogadores aqui dentro do clube. Então, se você colocar no papel o trabalho dos últimos 3 anos, ele é excepcional. E não é só trabalho fora do campo, ou é dentro do campo também com títulos. Então, gente, no momento que vem as críticas, a gente recebe, a crítica ela é sempre muito bem-vinda. A crítica, pelo menos eu levo para o meu lado sempre como uma crítica construtiva, tanto para mim como para o meu grupo. Agora, os críticos deveriam pensar um pouco mais em tudo isso, porque quando ganha, todo mundo é bom, mesmo ruim. Aí quando não ganha, esse não presta, esse é ruim, não, esse 7, 8 não pode ficar aqui. Quer dizer, então, em 90 minutos se define se o cara é bom ou se o cara é ruim. A definição é, ganhou é bom, não ganhou, é ruim. Gente, a gente tem que ter um pouco mais de autocrítica, né? A gente não pode ir conforme o vento. Eu respeito todas as opiniões. Muitas delas eu não concordo. Porque eu não posso, é a mesma coisa me colocar. Eu escutei esse comentário de tal jornalista. Aí 2 dias depois é outro comentário. E aí eu pergunto, então o comentarista naquele dia era bom, 2 dias depois o comentarista era ruim? Eu acho que cada um tem sua consciência. A nossa consciência aqui dentro do Grêmio, do presidente ao roupeiro, pode ter certeza que é de consciência tranquila, que a gente sempre procura fazer o melhor para o nosso clube, em todos os sentidos. E os resultados, os números estão aí. Renato, o Grêmio apostou muito e priorizou as 2 Copas, né, do Brasil e a Libertadores, e acabou caindo nas semifinais de ambas, com um saldo de 8 gols sofridos e 3 marcados. O que faltou para um melhor desempenho no Grêmio nas Copas, que é a tradição do time sempre ir muito bem nas Copas? Nós perdemos jogadores importantes e nós enfrentamos um clube, no caso do Flamengo na semifinal da Libertadores, que, como eu falei, você gastou quase 200 milhões, o Grêmio não gastou nada. O Flamengo gastou muito bem esse dinheiro, porque teve esse dinheiro, e aquilo que eu falei, contratou grandes jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores que estavam jogando na Europa, que não são de nível de seleção brasileira, mas são jogadores experientes, jogadores acima da média. Montou um super time, nós perdemos para um super time, mesmo assim, por falhas nossas. E um placar que realmente ninguém esperava. Agora nós pegamos um adversário muito poderoso. E isso fez com que o Grêmio caísse na Libertadores. Nos anos anteriores, a gente sempre fez a mesma coisa. E a gente sempre se deu bem, como a gente se deu bem esse ano também. Mas só que, cadê os méritos do adversário também? É que eu falei, o Grêmio não gastou nada e chegou onde o Flamengo chegou até então. Agora o Flamengo foi para a final. O Grêmio parou. Mas o Grêmio não gastou 200 milhões. Aliás, o Grêmio não gastou nem 10 milhões. E mesmo assim é aquilo que eu falo, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. É o que eu falei, até um mês atrás, o Grêmio está disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Juntamente com o Internacional. 2 clubes gaúchos. Aí depois o Grêmio continua em 2 competições. E agora está no Campeonato Brasileiro, muito bem colocado, perto do que ele vinha fazendo nas outras competições. Praticamente nós jogamos aí um pouquinho menos da metade do Campeonato Brasileiro com uma equipe alternativa. Tem muitos clubes que começaram disputando somente o Campeonato Brasileiro e estão atrás da gente. Então, gente, muita calma nessas horas. Eu volto a repetir, ninguém está feliz. Bem pelo contrário. Mas nós temos que levantar a cabeça, a vida segue, o clube é grande, domingo a gente tem que ter a retomada do Campeonato Brasileiro, temos um jogo importante, um jogo difícil, que a gente precisa do apoio do nosso torcedor, sim, para buscarmos o nosso objetivo, que é colocarmos o clube no G4, para que a gente possa conseguir a classificação da Libertadores direto, e o ano que vem a gente vê onde a gente errou, onde a gente acertou, buscar alguma outra solução, formar um grupo ainda mais forte para que a gente possa continuar brigando pelas outras competições. Renato, hoje a gente viu aqui no CT uma situação incomum, né, que é uma viatura da Brigada Militar, uma segurança reforçada por aqui. O quanto isso afeta o ambiente ou o trabalho do dia a dia, dos treinos? E mais, você tem acompanhado assim, as manifestações da torcida nas redes sociais? Eu sei que você não tem redes sociais, mas... Eu sou muito leigo nisso, não acompanho nada. Não tenho nada disso.
Mas é o que eu falei, quando você não ganha, é uma coisa normal, né? O torcedor cobrar. Quanto à segurança aqui do CT, eu não notei. Vocês podem ter notado, mas eu não notei. Eu tenho que pensar no trabalho, pensar no trabalho com o meu grupo, fazer com que o meu grupo levante a cabeça e busque forças para o jogo do próximo domingo. Aquilo que eu falei, sempre você tem 3, 4 dias depois uma grande chance de virar a página e buscar mais forças ainda com vitórias. E é isso que a gente pretende no próximo domingo. Agora, pode ter certeza que para isso acontecer a gente vai precisar do apoio do nosso torcedor. O torcedor do Grêmio, ele sempre esteve do nosso lado, nas vitórias e nas derrotas. Nas derrotas que a gente precisa ainda muito mais do nosso torcedor. Eu sei que o torcedor está triste. Eu sei que o torcedor está zangado. A gente entende isso, porque nós estamos também. Agora, nós juntos, a gente forma uma força muito grande. E com essa força aí que a gente pretende, no próximo domingo, voltarmos com tudo no Campeonato Brasileiro para buscarmos o objetivo do G4. Renato, tu já sabe onde tu, Renato, errou? Tem coisas que tem que ficar dentro de 4 paredes. Entre eu e o meu grupo, aquilo que eu falo. Onde eu errei? Sim, eu sei onde eu errei. Por que você quer saber? Eu não vou te falar onde eu errei. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos. A tua pergunta é boa. Mas a gente aprende com os erros. Eu não vou acertar todas. Também não vou errar todas. É por isso que a gente aprende todo dia. Com os erros e com os acertos também. Eu aprendo com os acertos também. Errar faz parte, eu sou humano, todo mundo erra. Se eu não errasse, eu ia ser o gênio do planeta. Eu ia ser presidente do Brasil, Não. Eu sei onde errei, pode ficar tranquilo. Obrigado, Renato. Pessoal, perdão, tem uma última aqui. Desculpe. Renato, você falou durante a coletiva, né, que você não teve alguns jogadores ao longo do ano, como você vem fazendo. Você teve que preservar jogadores, você os tirou, e mesmo assim você ficou sem, né? Justamente o Flamengo, que não preserva, teve todo mundo. O quanto a questão do departamento médico do Flamengo e do Grêmio influenciou nessa questão, e você vai ficar ano que vem? O problema é que nós perdemos jogadores importantes, que eu digo, todo mundo perde jogadores importantes. O Flamengo mesmo, antes do nosso jogo, perdeu, no último jogo aqui contra a gente, inclusive, perdeu 2, 3 jogadores importantes, só que eles conseguiram se recuperar a tempo. O problema de você se recuperar ou não a tempo para esse ou aquele jogo, vai muito do tipo de lesão que você tem. Nós, por exemplo, perdemos nossos 2 meios, o Luan e o Jean. São lesões que, por exemplo, do Luan já vem persistindo já há um bom tempo, entendeu? Chegou, infelizmente, num determinado momento importante para a gente, mas um determinado importante também para a lesão dele, que ele não aguentou mais. E o Jean teve um estiramento muito forte. Dificilmente se você vê esse tipo de lesão com um grau tão grande como o Jean teve. E, infelizmente, a gente fez de tudo, o departamento médico fez de tudo para tentar recuperar o jogador. A gente não conseguiu, então eram 2 jogadores da mesma posição importantíssimos para a gente. E infelizmente a gente não teve nenhum dos 2. Então por isso que eu digo, às vezes você tem um jogador da posição que está machucado, mas você tem um outro jogador da posição que vai te ajudar. E nós perdemos 2 jogadores importantes num momento importante da competição. Jogadores que o Jean principalmente vinha num momento muito bom, o Luan crescendo a cada partida, mas infelizmente nós perdemos os 2. Quanto à minha renovação, não é momento de falar, entendeu? O objetivo agora é a gente buscar as vitórias para que o Grêmio possa entrar no G4, e uma conversa com outro eu já tenho tido com o presidente, mas o mais importante agora é o grupo, Grêmio, clube, né? Buscar o G4 do Brasileiro.